Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também agora você pode acompanhar pelo canal 61.4, sinal digital, TV Câmara, sempre a serviço do cidadão. Você pode também acessar o nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Este é o Câmara Cidadania que hoje tenho o prazer de receber em nossos estúdios o Dr. Wilson Dyer, psiquiatra, professor e escritor. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu agradeço. Doutor, quando falamos em cidadania, esse termo envolve, além dos direitos, a percepção do próprio indivíduo na sociedade. Em que momento cada pessoa começa a se perceber como cidadão? O conceito que eu tenho de cidadania é um conceito muito relacionado à questão da ética. Sabemos que ética é uma palavra do grego que significa comportamento, né? E o indivíduo começa a adquirir a questão da cidadania na sua formação, não que ele tenha a consciência exata do que é cidadania, o que ele esteja exercendo a cidadania, mas ele já começa a mostrar o broto dessa cidadania desde muito cedo, é precoce. Na medida em que ele vai se alimentando daquilo que é possível, né, e compreendendo e tolerando aquilo que não é possível. E nós costumamos dizer, pelo menos eu costumo dizer, que na formação do papel de um cidadão consciente e tudo, ele precisa ter essas noções éticas, né, de saber lidar com o sucesso, mas também saber lidar com a frustração. E não achar que a frustração é o fim da vida, o fim do mundo, uma coisa que deteriora a sua capacidade, a sua personalidade e assim por diante, né? Tá. Então eu acho que começa desde muito cedo mesmo, né? Em nosso papel como cidadãos, devemos ter plena consciência das regras e deveres que nos são impostos, na maioria das vezes em forma de leis. Essas regras são fundamentais para a convivência entre os indivíduos e o equilíbrio da sociedade. É correto, doutor? É correto. Quanto à questão da cidadania dentro desses princípios de obediência às leis, é correto. Mas a minha impressão, né, o meu conceito a respeito disso é que nós devemos ir acima da obediência às leis, né? Ok. Porque a obediência às leis é uma questão moral. A obediência, a internalização dessa moral e a compreensão e a interpretação pessoal, né, já é ética. Já é ética, né? Então você fala, por exemplo, eu me lembrei de um caso, né? Ainda nesse ano, no começo do ano, de um jogo do campeonato inglês, alemão, em que o jogador do Werder Bremen caiu na área, acossado pelo zagueiro, e o juiz assinalou pênalti. O rapaz que caiu, o centroavante, o atacante, ele foi até o juiz e falou: não foi pênalti, eu caí sozinho. Olha. Eu caí sozinho. Nenhuma lei obrigaria ele a fazer isso. Senão a ética. Senão a ética. Verdade. A moral interna que eu chamo. Esse é um exemplo claro. Se for, por exemplo, obedecer os 10 mandamentos, né, é um preceito moral religioso moral. Tudo bem, eu não mato porque está lá, escrito na Bíblia, ou eu não mato porque eticamente eu acho que não devo fazer isso. É assim que eu vejo. Tá ok. Os cidadãos, doutor, também devem estar sempre conscientes dos seus direitos. Como é que o senhor vê a sociedade brasileira em relação a isso? Nós temos o exemplo das manifestações que acontecem de tempos em tempos, como forma de reivindicação dos direitos básicos. Como é que o senhor vê esse contexto? Sim. No momento, né, nesse estágio de vida em que eu me encontro, que eu já vi muita coisa, né, aqui no Brasil e nesse mundo, né?
Mas no momento eu acho que está se criando um broto de consciência cívica, vamos chamar assim, né? Para que as pessoas possam enxergar a possibilidade de participar da situação dos meios políticos, sociais, porque antes o que a gente se via é o seguinte: o Brasil é o país do futebol, por exemplo, né? E de repente todo mundo tinha apenas a noção exata de que o país tinha que ser reconhecido pelo futebol, pelo samba, pelo carnaval, etc. E hoje isso está ficando de lado. A queda do Brasil no futebol acho que é até importante para isso, porque as pessoas começaram a enxergar certos ângulos da questão cívica que até hoje não enxergavam. Então, está se criando uma consciência coletiva para isso. E eu acho isso altamente positivo. A gente não pode achar que está tudo resolvido, não. Eu acho que essa geração atual pode ser o broto de uma futura geração melhor. Eu vejo dessa forma. Além disso, doutor, existem aquelas pessoas que se negam a seguir as leis, a cumprir regras, tentam burlar o sistema e, de uma certa maneira, tirar vantagem de todos. É uma dificuldade inerente a esses indivíduos ou isso depende da formação e dos exemplos que ele teve ao longo da vida? Qual a sua opinião? A minha opinião é a seguinte, olha, quando se fala na formação, né, na concepção que teve de vida, na orientação, né, digamos assim, o ambiente em que ele se formou, né, e isso o levou a fazer isso, a fazer aquilo, isso é apenas uma meia-verdade, no meu modo de perceber as coisas durante tantos anos. São 52 anos que eu faço esse ano de medicina, né? Parabéns. 52. Eu vejo que isso é apenas uma meia-verdade. Existe um aforisma de Sartre, que ele fala assim, a questão da liberdade. Ele está se referindo à questão da liberdade e da responsabilidade. Então ele diz o seguinte, ela não importa aquilo que o mundo te dá. O problema é o seguinte, o que você faz daquilo que o mundo te dá? Porque o que o mundo te dá, você não é responsável. Então você recebe, você nasce numa família pobre, você nasce numa favela, nasce num meio assim, 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 você não tem culpa disso. Mas o que você faz disso, você é responsável. Então você vê tanta gente que sai desse meio paupérrimo, né? E hoje está aí, é promotor, é juiz, é ministro. O senhor está vendo, né? Quantos exemplos que acontecem. Então, por isso que eu falei que eu acho, Hamilton, que é uma meia-verdade. É claro que nós não podemos descrer, né, da influência do meio ambiente na formação da personalidade da pessoa. Isso é claro, mas não é tudo. Nós vamos voltar a falar mais sobre cidadania, doutor. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente já volta já já, ok? Câmara Cidadania, em 1 minuto só. Atenção, ajude a sua prefeitura a combater a dengue. Tampe sua caixa d'água, limpe as calhas, não deixe acumular água parada. Colabore com o agente de saúde do seu município. Se estiver com sintomas da dengue, procure uma unidade básica de saúde. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Estamos de volta com o programa Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET, e também pela TV Câmara, canal 61.4 em sinal digital. Você pode acompanhar esse programa e toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje estamos conversando com o Dr. Wilson Dyer, que é psiquiatra, professor e escritor. Doutor, a sociedade vem sofrendo cada vez mais de um mal chamado ansiedade.
o descontentamento com a política, a educação, a violência e tudo que envolve a vida dos cidadãos são fatores que agravam essa situação? No meu exercício profissional, e atualmente de uma forma mais proeminente, né, eu poderia raciocinar que 60% das consultas médicas em meu consultório se refere a problemas relativos ao tema da ansiedade, né? É fruto do meio, é fruto daquilo que nós estamos vivendo, que quando cria tensão, né, e aumenta o nível de estresse. Então, a questão é a seguinte: é o que eu sempre coloco para meus pacientes e procuro examinar com eles essa situação, essa questão, e dentro de uma forma orientativa, poder oferecer o melhor possível, de que não adianta a gente querer fugir das situações estressoras. Que o Guimarães Rosa já falava que viver é muito perigoso, né? Verdade. E realmente, você convivendo com situações do dia a dia, do cotidiano, você vai se deparar com situações que vão perturbar, são estressoras. Agora, a forma como você reage a isso é que mostra quem você é. Porque nós não podemos fugir dessa situação, não é? Então a questão não é o estresse, mas é a resposta que a gente dá ao estresse, que é um fator grave de ansiedade. Nós costumamos dizer que existe a ansiedade normal do dia a dia, não só é normal, como é fundamental, porque sem ansiedade eu não produzo nada. Daí a palavra ânsia, né? A ânsia de viver, De né? viver. A ânsia de produzir, que vem da ansiedade realmente, né? Mas isso é normal, você leva. Agora, quando ela se transforma em coisa patológica, aí nós chamamos de transtorno de ansiedade, que complica a vida da pessoa, ela começa a ter sintomas de somatizações, como palpitações, mãos geladas, tremores, medos, até pânico diante do desconhecido. Então, existe, para resumir, a questão da ansiedade normal e o transtorno da ansiedade, que é a ansiedade mórbida, a ansiedade patológica. E essa ansiedade, doutor, que o senhor se refere, essa ansiedade, ela pode gerar uma depressão? Toda ansiedade tem um componente depressivo, assim como toda depressão tem um componente ansioso, né? O que a gente tem que pesquisar dentro de uma consulta é saber o que mais sobressai, para poder tratar direitinho, né? Mas gera depressão e gera principalmente aquilo que se chama filosoficamente angústia, né? Que na realidade é ansiedade, mas de uma forma mais subjetiva é angústia, que é a palavra que significa estreitamento, né? Que é para você ter aquele sufoco, o ar parece que não sai, né? Engasga. Então, isso é o sufoco, é a angústia, é a ansiedade. Mas ansiedade e depressão estão sempre muito juntos, muito juntos. A questão é o diagnóstico. É o diagnóstico, né? Doutor, houve gradativamente uma mudança do papel da mulher na sociedade. E hoje ela está integrada na definição de cidadã, com os mesmos direitos, os deveres dos homens, mas há diferença na forma como elas lidam com essas questões? Eu não entendi a pergunta. Não, finalzinho. O final. Há uma diferença na forma como elas lidam com essas questões que o homem lida costumeiramente no dia a dia? A mulher é realmente mais intuitiva, né? O homem é mais pragmático. E tanto o pragmatismo do homem quanto a intuição da mulher são importantes. Então eu sempre acredito que a junção desses dois componentes é importante para a evolução da sociedade, né? Eles falam mulher como sexo frágil, né? Besteira, né? Mas falam, ainda tem gente que fala, né? Você pensar no mito, na Bíblia, né? Na questão do paraíso terrestre, né? Quem levou o homem a pecar, né? Vamos dizer assim, foi a mulher, né? A mulher. A mulher é que falou, vamos sair dessa, não vamos ficar nisso aí, né? Para com isso, né? Mas foi a mulher. A mulher não é o sexo frágil.
ela tem os componentes fisiológicos diferentes do homem e, naturalmente, o seu psiquismo é diferente do psiquismo do homem. É claro. Eu digo sempre que ela é mais intuitiva. E intuição é uma arma poderosa para descobertas. Então, o papel dela na sociedade é muito importante. Agora, a questão da mudança de paradigmas, né? Da mulher dona de casa e a mulher que saiu de casa para trabalhar, isso é uma questão, pelo menos no momento, sem retorno. Sem retorno, porque hoje você vê as mulheres, você vai num laboratório médico, você faz seu exame e só tem mulher, né? Medicina, quando eu me formei, era uma turma de 133 alunos, haviam 8 ou 9 mulheres. Hoje, 65% são mulheres. Da turma de medicina, estou falando de medicina porque é o meu habitat, né? Da minha faculdade, são mulheres. Então você vê que elas estão ocupando sorrateiramente, agora abertamente, não mais sorrateiramente, os espaços. Em todos os segmentos, né, doutor? Todos os segmentos da sociedade, os espaços. É verdade. Doutor, em sua experiência como psiquiatra, o senhor observa os cidadãos estão hoje mais conscientes da importância em pensar no próximo ou eles estão mais individualistas? Qual é a tendência para as próximas gerações, na sua opinião? Não é uma pergunta fácil de responder, porque inclui uma série de fatores para a gente pensar e repensar sobre isso, e dependendo muito de cada indivíduo de per si, né? Mas porque há pessoas que realmente pensam no coletivo. Há pessoas que pensam na comunidade, se dão, etc. Se você pegar aí, dentro da minha classe, Médicos Sem Fronteiras, né? Eles dão a vida em troca do quê? Em troca de quê? Em troca de um compartilhamento com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Mas não é só compartilhar espiritualmente, não. É botar a mão na massa e operar, e tratar, e vacinar, e arrumar comida. Então, você vê que o sentido coletivo é muito grande. E esse sentido coletivo não precisa ser religioso, né? Basta ser humanístico. É um sentimento de doação mesmo. Sentimento de doação, de compartilhar com o outro, né? Agora, ontem eu estava assistindo uma palestra do Dr. Domingo Braille, ele cita a Madre Teresa de Calcutá, que estava tratando de uns pacientes lá com feridas, tudo. E um político inglês chegou e olhou aquilo e falou: Madre, por dinheiro nenhum eu faria isso, né? E ela respondeu: por dinheiro nenhum eu também não faria. Por dinheiro eu não faria, eu faço por amor, né? Então, existe na humanidade, né, nichos, vamos dizer assim, né, do sentido coletivo, do sentido comunitário, entende? Agora, a maioria não é assim. A maioria é realmente individualista. Individualista. E o senhor acha que isso é uma tendência para as próximas gerações? De ser individualista? Ou o pessoal, a tendência é se doar mais? Como é que o senhor vê o futuro? É outra coisa que a gente tem que pensar muito, porque o que é que vem pela frente para nós, né? As mudanças são muitas, né? Eu me formei em medicina, sou do tempo em que eu tinha que usar os órgãos do sentido para poder examinar um paciente. Então eu cheirava, eu tocava, eu escutava. Hoje eu ponho o indivíduo na máquina, o médico põe o indivíduo na máquina, nem olha para a cara dele, né? Se o cara aparecer lá 1 minuto depois, ele fala: o que você quer, né? Não sabe. É uma maneira metafórica de dizer, sim. Não é bem assim, mas é assim, né? Então, as mudanças muito rápidas provocam assim um distúrbio no sentido de você compreender se essa comunidade vai permanecer de uma forma do instinto coletivo ou não, né? Se o Freud estivesse aqui hoje, ele ia dizer que não, que o homem está fadado ao fracasso, né? Eu não gostaria de ser pessimista dessa forma, mas eu não vejo muita esperança de que o homem se preocupe muito com os outros, a não ser, como eu falei, em certos nichos,
não é? Você percebeu hoje, eu falo para minha mulher de vez em quando, o Brasil está falido. Porque, ó, você, pela internet, pelo telefone, por não sei o que, você só recebe golpe, 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 golpe. Ninguém quer saber da tua vida. Aumentou muito e muito, muito a questão de, olha, não tenho nada a ver com você, eu quero o meu. Então, sempre haverá pessoas dispostas a compartilhar e participar e coparticipar, e sempre haverá um outro núcleo que não está nem aí para isso. Nós vivemos, doutor, num mundo de competição. Essa competição, ela está mais acesa ainda e mais ascendente no jovem. Como é que o senhor vê a juventude cidadã daqui para frente? Eu gostaria de ver com otimismo. Eu vendo esse pessoal que está vendo lá de baixo fazendo o Enem, por exemplo, tentando entrar numa faculdade, né? Não querendo mais ser subalterno assim, de um Bolsa Família. Você sabe que tem muita gente que não quer, né? Não quer isso, ele quer crescer. Então eu vejo até com certo otimismo essa geração. Eu gostaria de continuar vendo e sentindo que essa geração vai ter algo a oferecer porque está percebendo coisas que antes as gerações não percebiam. E o senhor acredita, por exemplo, o senhor bota fé na juventude? Atualmente o senhor bota fé na juventude? Paradoxalmente, sim. Sim. Paradoxalmente, sim, né? Às vezes a pessoa fala, a juventude hoje quer balada, quer anfetamina, quer LSD, quer maconha. É claro que tem. Mas eu não lido só com isso. Eu lido com gente que não pensa nisso. Então, pelo menos eu quero levar fé nessa juventude. Acho que alguma coisa no Brasil está mudando a partir deles. Não a partir da faixa etária mais elevada. Você olha os políticos que estão em Brasília hoje, a maioria, não quero incluir todo mundo, né? Mas a maioria, o que você pode esperar? Eu não espero nada. Eu não espero nada. Às vezes a gente pensa sempre o melhor, claro, para a juventude. É mais saudável hoje o cidadão pensar no coletivo ou tomar decisões com base nas suas próprias necessidades? Como é que o senhor vê? Ah, não, uma coisa depende da outra. Como é que o indivíduo pode pensar no coletivo, né? Se ele não pensar em preservar e conservar e obter as suas próprias necessidades? Eu acho, Milton, que as coisas aí estão muito interligadas, né? É como dizer assim, você precisa amar o próximo, né? Mas como amar o próximo se não se amar? É aquela coisa do olhar no espelho e falar, eu me amo. Eu me amo, né? E se eu me amo, estou tão preenchido desse amor que eu posso compartilhar com o próximo. Então eu acho que para eu pensar no coletivo, eu devo pensar no individual. Eu tenho que ser alguém, porque senão também não teria nada a oferecer. Eu tenho que ter algo a oferecer. Doutor, a gente já está chegando ao finalzinho do programa, nós temos um minutinho só. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado de cidadania para quem está nos assistindo. Aí eu fico meio sem graça. Não, fica à vontade, doutor. Eu acho assim, meu caro ouvinte, que tudo aquilo sobre o que nós discorremos aqui é algo que eu poderia resumir um pouco sobre assim, olha, nós estamos vivendo momentos dramáticos e traumáticos nesse país. Mas não podemos assim entregar o ouro para o bandido. O que nós temos que fazer é pensar no nosso próprio crescimento como cidadão, porque pensando no nosso próprio sentimento como cidadão, sabendo o que significa realmente cidadania com direitos e deveres,
não é? Nós podemos, então, a partir de nós mesmos, compartilhar com toda essa massa, com todo esse povo, de todas as faixas, de todas as categorias sociais, políticas, etc., para contribuir para um Brasil melhor, para uma família melhor, que nós, eu pelo menos, né, chegando nesse ponto da vida, ainda quero ter muita esperança e muita perspectiva e não achar que a vida termina aqui. A vida termina onde terminar. Então, vamos fazer o nosso caminho como cidadãos para transformar esse Brasil, para reconstruir esse Brasil de uma forma melhor. Doutor, gran finale. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A Câmara se sente lisonjeada, a TV Câmara principalmente. Muito obrigado. Câmara Cidadania volta semana que vem com outro assunto de interesse do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.